1 Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler versículos 9 e 10. 4, 9 e 10. Vamos prestar bastante atenção na palavra do Senhor nessa noite, a fim de que você possa sair daqui edificado e cheio da presença de Deus. Amém? Diz assim lá: foi Jabes mais nobre ou ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então nós vamos nesta noite estudar um pouquinho da oração desse homem, o que tinha nessa oração que Deus deu aquilo que ele havia pedido ao Senhor. Em primeiro lugar, como você pode ver aí no versículo 9, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, foi mais nobre do que os seus irmãos. Mas eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração novamente, para que você possa nessa noite ser abençoado por essa palavra. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor, nós precisamos ouvir Tu falares conosco nessa noite. E nós sabemos que o adversário, ele tenta tudo, Pai, para roubar a Tua palavra do nosso coração. Pai, eu oro agora que todo sono, todo cansaço mental, ó Pai Santo, todo cansaço que está no corpo físico dos Teus servos e servas, que caia por terra, Pai, que eles recebam a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, que eles saiam da Tua casa abençoados, meu Deus, e cheios da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus, amém. Glória a Deus. Não deixa jamais que o adversário roube a palavra de Deus do seu coração. Mas diz aí, meu, que esse homem então foi mais ilustre. Mas é interessante no versículo 9 que diz que o nome dele foi Jabes, porque a mãe dele o deu à luz com muito sofrimento, com muita dor. Então o que levou ele a ser mais ilustre foi a oração que ele fez. Isso fez dele um homem ilustre. E eu sei que quem sabe você que tem um pedido ao Senhor, que vai fazer uma oração a Deus, eu espero também que você possa dizer: olha, eu sou mais ilustre do que meus irmãos, porque Deus concedeu aquilo que eu havia pedido, porque Deus me deu aquilo que eu vim buscar. Então nós vemos aí no início do versículo mais uma vez, que ele trazia sobre sua vida uma maldição. Por quê? Porque o nome dele foi o nome que a mãe deu a ele no momento de dor. E eu posso provar isso para vocês biblicamente. Então, quando ele nasceu, o nome Jabes significa aquele que causa dor. O nome Jabes significa dor. É a mesma coisa na nossa língua portuguesa. Não sei se lá em Portugal vocês têm, no Brasil tem Maria das Dores. Quem já viu aqui? Lá em Portugal tem isso, no Brasil tem. As Maria das Dores, dá dó delas, porque chama ela de das dores. Ô das dores, vem! Ô das dores! E era o Jabes, mesma coisa. Quando falava Jabes, era a mesma coisa, chamar ele de ô das dores, vem cá. Então ele cresceu com esse nome das dores. Então havia uma maldição sobre ele. Se você, deixa o seu dedinho aí nesse capítulo e vai lá em Gênesis comigo para vocês verem uma coisa. Vamos lá em Gênesis, só para a gente estudar um pouquinho aqui sobre a história de Jabes. Lá em Gênesis, no capítulo 35 de Gênesis, e versículos a 16 e 18, se você for lá comigo, vamos ver lá para vocês verem. Gênesis 35, diz assim: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Aí diz assim: em meio às dores de parto, estão vendo? Como a mãe de Jabes, em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, ela deu o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa: o nome Benoni significa filho da aflição.
Quando Raquel estava dando à luz, a criança estava nascendo, ela olhou para aquela criança, seu nome é Benoni, ou seja, você é uma aflição, você é um problema. O pai Israel, que era um homem espiritual, eu vou explicar para vocês porque levou ele imediatamente. Vocês viram que a palavra nem acabou, ele imediatamente diz: não, de jeito nenhum, meu filho se chamará Benjamim, que significa honrado. A palavra Benjamim significa honrado, afortunado. Ele não permitiu que a maldição de Raquel fosse sobre a vida de Benjamim. Ainda que era a mulher que ele amava, ainda que era a mulher que era a sua esposa mais querida, ele não deixou que aquelas palavras viessem sobre o seu filho. Sabe por quê? Porque Jacó, ele tinha passado por uma experiência. Volta comigo em Gênesis 32, 24. Nós sabemos que o nome Jacó era um nome maldito também, era suplantador. O nome Jacó significa suplantador, enganador. Gênesis 32, no versículo 24, diz aí assim: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia, Jacó. Aí diz assim: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei, se me não abençoares. Jacó estava atrás de uma bênção. E foi a oração de Jabes. Qual foi a oração de Jabes que ele faz? Ele diz assim: ah, Senhor, se tu me abençoares. Jabes, como Jacó, estava buscando uma bênção de Deus. E Jacó tinha um nome que significava engano, enganador. Aí sabe o que Deus faz com ele? Deus pergunta qual era o nome dele. Olha para você ver. 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com homens, e com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então Deus troca o nome dele, dá um novo nome a ele com a bênção. Então Jacó, ele sabia o significado de uma maldição sobre um nome. Por isso que ele não permitiu que Benjamim fosse chamado Benoni, o filho dele. Ele disse: não, meu filho não vai ter maldição nele. Meu filho vai ser abençoado, meu filho vai ser honrado, meu filho vai ser uma bênção. Mas o pobre do Jabes, ele não teve um pai como Jacó, que socorreu ali. Ele levou aquele nome ao nascer. Então ela chamou ele de Jabes, o filho das dores. E aí você vê que a oração dele, vou prestar atenção, pede: Deus, revela a tua palavra para mim nessa noite. Mas a primeira, ele disse assim, olha, verso 10, 1 Crônicas 4, ele invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Senhor, me abençoes. Por que ele pediu bênção para Deus? Porque com certeza ele não tinha bênção. Ninguém pede alguma coisa que tem. Se você tem, você não vai pedir para Deus, você já tem. Se ele pediu bênçãos, Senhor, me abençoa, porque ele não tinha bênção. Já havia chegado um tempo na vida dele que ele era só maldição. Ele pede bênçãos para Deus, depois ele pede aí que Deus alargue as fronteiras dele, que a mão de Deus seja com ele, que Deus preserve ele do mal e que não venha aflição sobre tudo isso que ele pediu. Era porque ele não tinha nada disso. E ele pede para o Senhor, ele pede para Deus. A primeira coisa que ele diz para o Senhor: Senhor, eu quero que tu me abençoes. Ele resolveu, sabe o que esse homem fez? Ele resolveu dar um basta na vida, na maldição dele. Ele disse: chega, eu não quero mais essa vida para mim. Eu estou cansado de miséria, eu estou cansado de maldição, eu estou cansado de ser perseguido, eu estou cansado de buscar a Deus e não encontro. Chega, ele resolveu mudar a história da sua vida e mudar o rumo do seu destino. Ele disse: não, chega, eu não quero mais isso para mim, basta. Então ele começa a mudar através de uma oração. Sabe, Jesus disse lá em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á. Em Tiago 4,2 diz: não tendes porque não
não pedes. Salmo 2, verso 8, diz: pede-me e eu te darei as nações. Então ele resolveu botar em prática a fé dele. Ele disse: não, eu vou pedir, chega. Eu vou falar com Deus, eu vou pedir para Deus. E ele então, a primeira coisa que ele pede, ele diz assim aí no versículo 4: Senhor, que tu me abençoes. Agora eu quero que você entenda, que está aqui hoje, o que significa, o que significava quando uma pessoa pedia bênçãos para Deus. Muito mais profundo que a gente pode imaginar. Porque Jacó, quando ele foi lutar com Deus, ele disse: não, Senhor, eu quero que tu me abençoes. Eu quero ser abençoado. Chega! Ele carregava só miséria, perseguição, maldição. Nada dava certo na vida dele. Era só problema. Ele disse: não, eu quero ser abençoado. Então, Jabes, ele disse: Senhor, eu quero que tu me abençoes. Aí, para você saber o que ele estava pedindo para Deus nessas bênçãos, vai lá em Deuteronômio capítulo 28. Estava pedindo para Deus logo no início da sua oração, porque ele conhecia a palavra de Deus. Diz aí, versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ele sabia o Deus que ele estava pedindo, ele sabia quem ele pedia, ele sabia qual era o Deus que ele estava ali. Diz: Deus de Israel. Ele faz questão de falar o Deus de Israel. Olha o versículo 3: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva a teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Nós lemos lá no versículo 9, que diz que Jabes, ele foi mais nobre do que os seus irmãos. Por que ele foi mais nobre do que os seus irmãos? Porque todas essas bênçãos veio sobre ele, e os irmãos dele não tinham. Que ele pediu. Por isso que ele se tornou mais nobre. Diz aqui: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Ainda que ele vinha de um passado de maldição, ainda que a mãe dele amaldiçoou, ainda que estava tudo errado na vida dele, mas ele fez uma oração e Deus concedeu a ele. Eu não sei hoje se você está nessa situação, se você está sob maldição, se você veio de uma maldição no seu passado, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor pode fazer de você uma pessoa ilustre, uma pessoa abençoada. O Senhor pode conceder e todo o seu passado ser apagado e você começar uma vida com bênçãos, como Jabes foi abençoado com todas as bênçãos de Deus. Você crê nisso? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você compreende? A Bíblia diz então que ele pede a Deus: Senhor, eu quero que tu me abençoes, Senhor. Quando ele pedia essa bênção, ele tinha uma lista desse tamanho para o Senhor de bênçãos. Ele pedia todas as bênçãos em todas as áreas da sua vida. A segunda coisa que ele pede para Deus, lá no capítulo 4 de 1 Crônicas 10, ele diz: Senhor, me alargues as fronteiras,
Senhor, me alargue as fronteiras. Ou seja, ele pede para Deus porque ele estava tanta maldição sobre a sua vida, que ele vivia uma vida miserável. Talvez o fruto da terra, tudo que ele plantava não produzia, tudo que ele fazia não dava certo. Vai ver que o terreno dele era o menor dos seus irmãos. Em Israel, naquela época, as famílias, era comum os pais dividirem heranças com os filhos, então cada um pegava um pedaço de terra. Quem sabe o pedaço de terra de Jabes era o menor de todos, porque era um homem que estava sob maldição. Quem sabe ele olhava para os vizinhos, para os irmãos, para os amigos, e via aquele monte de terra, e via produzindo, e ele olhava para o seu campo tão pequeno. Ele disse: Senhor, eu estou cansado dessa miséria, Senhor, eu não quero isso para mim, Senhor. Aumenta, Senhor Deus, o meu quinhão, aumenta, Senhor Deus, as minhas terras, me abençoa, Senhor, me alarga as minhas fronteiras. Sabe, nessa noite Deus está querendo que você saiba de uma coisa: Ele pode aumentar as tuas fronteiras.